Bom dia. Esta aula é destinada para os alunos do sexto ano A e B da Escola César Jaiara. Hoje a nossa aula, ela vai ser uma aula de revisão dos conteúdos estudados. Então eu vou explicar primeiro, tá certo? Eu vou explicar primeiro e depois, se tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando, tá certo? Mas primeiro eu vou explicar. Não me interrompam no momento que eu estiver explicando, para que vocês não fiquem sem saber o que eu estou dizendo, tá? Então, a partir deste momento, tá certo? Vocês vão ficar prestando atenção no que a gente vai falar, tá? Então, vamos lá. Meninos, hoje nós vamos fazer uma revisão, porque vocês vão estar fazendo uma verificação de aprendizado a partir do dia 9, certo? Essa verificação de aprendizado, ela vai estar caindo os conteúdos que nós estudamos. Ela vai ser uma verificação de aprendizado integrada, certo? Essa verificação integrada, ela vai estar todas as disciplinas que nós estamos estudando. No caso, português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, educação artística, educação religiosa, educação física. Então, do mesmo jeitinho que vocês fizeram lá no primeiro bimestre, certo? Nós também estaremos fazendo agora no segundo bimestre. Ela terá o valor de 40 pontos. Então, nós vamos estar vendo nessa avaliação integrada, nessa verificação, certo, de aprendizado integrada, os conteúdos que nós já estudamos de todas as disciplinas. Cada turma, ela vai ter o local de acesso, ou seja, tudo será feito na plataforma. Então, a tua plataforma SESI Senai, vai ter lá no cronograma, vou mostrar para vocês aqui, ó, é como se fosse esse cronograma aqui, só que esse aqui é do 7º ano. O de vocês vai ser diferente, porque vai ter os conteúdos do 6º ano. Esse aqui é os conteúdos do 7º. Então, lá vai estar escrito aonde você vai encontrar a tua verificação de aprendizado. No caso, essa aqui do 7º, as pessoas vão encontrar em matemática, certo? Elas vão estar encontrando em matemática. Eu vou mostrar para vocês agora compartilhando a nossa imagem, tá? Então, eu vou entrar com vocês aqui e vou estar mostrando para vocês. Esse aqui é do 7º ano, não é o de vocês. No de vocês vai estar escrito aqui o conteúdo, vai estar escrito também a disciplina onde você vai estar encontrando a tua verificação, você vai lá e vai olhar. Este aqui é especificamente do 7º ano. É um modelo somente que eu estou mostrando para vocês que vai estar lá. Lá no teu portal, que esse aqui é o portal do 6º ano, vou entrar lá no portal do 6º ano, certo? Você vai encontrar assim, ó, você vai entrar lá, vai acessar, esse aqui é o do 6º ano A, quem é do 6º ano B vai encontrar lá. Aqui, ó, no primeiro passos, vai ter o cronograma, igual esse que está aqui. Só que aqui vai estar as datas certinho e aqui embaixo vai estar escrito o dia da verificação de aprendizado e o que você vai estudar, certo? Aí, no Estude Aqui, que é esta, a nossa plataforma, você vai encontrar o conteúdo que você vai estar estudando também. Esse conteúdo a gente já viu. Vai ter aqui o conteúdo da Mesopotâmia, que é o que vai cair na nossa verificação de aprendizado. Tá vendo que da Mesopotâmia tem aqui, tem a aula do Times também, vai ter a aula de hoje, que é a revisão. Aqui, ó, na biblioteca, tem também algumas coisas que vai estar a correção da atividade, as atividades que vocês fizeram, e vai estar algum vídeo para vocês verem também sobre a Mesopotâmia para você estudar. Aonde você vai encontrar a verificação de aprendizado quando você for fazer? Lá na aba que é correspondente ao de vocês, vocês vão ter aqui, ó,
vai ter escrito assim, verificação de aprendizado. Aí você vai clicar e vai aparecer a sua verificação de aprendizado que você vai fazer. Não tem nada aqui no seu, porque a sua verificação de aprendizado não vai ser aqui. Vai ser em outro local, certo? Vai ser em outro local. Então, não será neste lugar aqui, tá certo? Vai ser aqui nas avaliações, mas não vai ser na minha página. Vai ser na página de outro professor. Eu acho que é do 6º ano, é matemática em outra disciplina. Depois vocês vão verificar, tá bom? Então, vamos lá, ou língua inglesa. Então, meninos, vamos começar a nossa aula, tá certo? A nossa aula, ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte, nós vamos estar vendo novamente esse slide aqui da Mesopotâmia e vamos estar estudando ele, porque é revisão. A outra parte vai ser uma revisão do aprendizado. Essa tarefa aqui, ó, essa revisão do aprendizado, vai estar lá também no portal. Ela vai ser uma revisão de tudo que vai cair na nossa integrada, na nossa verificação integrada. Então, olha só, você vai poder estudar por aqui, certo? Você vai fazer e depois eu vou colocar lá na plataforma correção dessa atividade. Não vai ser agora, vai ser lá para o meio-dia em diante que vai estar isso aí, tá certo? Aí você vai fazer essa atividade e você também vai estudar por ela, tá bom? Essa é a revisão. Até aí, todo mundo entendeu ou você tem alguma dúvida? Eu não quero ninguém brincando em chat, colocando figurinha, viu, Guilherme? Está sendo gravada esta aula e isso aqui vai ser passado para a coordenação, essas brincadeiras. Então, a partir de agora, qualquer aluno que ficar brincando, a coordenação vai entrar em contato com os pais, viu? Guilherme está colocando aqui, ó, figurinha. Então, ele vai parar de fazer isso, porque tudo isso aqui está sendo gravado, isso aqui os pais vão estar vendo. Você está entendendo, Guilherme? Já vou até mandar a mensagem para a coordenação, para ela verificar você e mandar ligar para o seu pai, para sua mãe. Viu? Então, vamos continuar aqui. Nós vamos começar com o nosso slide. Pedro, por favor, desliga a sua câmera. Você está brincando. Vamos, então, começar agora com a nosso slide sobre a Mesopotâmia, tá? Então, vamos lá. Estou compartilhando com vocês agora o nosso slide sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é o conteúdo que vai cair na nossa atividade avaliativa, nossa verificação de aprendizado. Então, vamos começar primeiro com o primeiro slide. Vamos entender o que é uma civilização. Uma civilização, ela é um conjunto de valores e características culturais de um lugar, de uma sociedade. Então, a civilização, por exemplo, brasileira, são os conjuntos de valores do nosso Brasil. São nossas comidas típicas, são o nosso jeito de falar, o nosso jeito de criar a nossa família, é a maneira como nós construímos as nossas casas, é as coisas que nós nos alimentamos, são as coisas que nós aprendemos, são as nossas tradições. Essa é a nossa civilização. Há muitos milhares de anos atrás, nós tivemos uma das mais ricas civilizações da nossa história. Foi a civilização dos grandes rios, a civilização mesopotâmica, a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. A palavra meso, que ó, eu estou grifando agora, a palavra meso significa meio, entre. E a palavra potâmia, essa aqui, ó, ela significa água. Então, rios. A palavra Potâmia vem de rios, vem de água. Então, Mesopotâmia, terra entre rios. O rio era extremamente importante para essas civilizações. Nós temos 2 rios extremamente importantes. O rio Tigre, que é esse que está aqui, que ele tem a cidade de Nínive e a cidade de Assur.
E nós temos também o rio Eufrates. Esse rio Eufrates, nós temos uma das cidades mais famosas da Mesopotâmia, que é a cidade de Babilônia, Uruque e a cidade de Ur. Essas são as cidades mais importantes que existiam naquela época. Viveram aqui povos muito importantes, certo? Esses povos, eles praticamente são o berço da humanidade, ou seja, foi aqui nesses lugares que começa a nossa história antiga. Esse local que você está vendo hoje corresponde aos países que são conhecidos como Iraque, Kuwait, Síria e sul da Turquia, certo? Esses locais aqui, ó, ficam onde nós conhecemos hoje como o Oriente Médio. Não seria possível essas cidades terem sido construídas se não fosse o rio Tigre e o rio Eufrates, porque elas é que propiciaram a permanência desses povos nesse lugar. Por quê? Porque são áreas extremamente áridas, as temperaturas são altíssimas, é um local extremamente quente, é um local onde a temperatura em determinados pontos chega a 50 graus Celsius durante a tarde, à noite esfria muito, mas durante todo o dia a temperatura é muito quente. Por quê? Porque são regiões de deserto. Elas são marcadas por tempestades de areia, elas são marcadas por uma seca constante. Você não tem lugares onde você pode plantar constantemente. Você só consegue plantar em determinadas épocas do ano, quando as águas do rio Tigre e Eufrates inundam todas as margens do rio. Igual nós estamos estudando o Egito agora. Tem determinadas épocas do ano, só um momento que eu estou dando aula agora, daqui a pouco você pergunta. Em determinadas épocas do ano, esses lugares que estão aqui, o rio enche de água por causa da chuva e inundam toda essa faixa de terra. E aí, durante um bom tempo, todas essas margens aí, elas ficam submersas, elas ficam embaixo da água. Com o passar do tempo, a água do rio seca e aí fica novamente essa terra aparecendo. Só que ela não fica do jeito como ela era antes. Ela fica impregnada de restos de planta, de lodo, de animais que foram morrendo, peixes, folhas, insetos. Então, esta terra fica toda adubada, um adubo natural. E é assim que as pessoas se aproveitam, porque esta água agora está úmida, e plantam principalmente arroz, cevada, trigo, certo? Que são plantas que elas dão de 3 em 3 meses, são plantas que elas não demoram tanto para nascer. E aí eles colhem isso aí e se alimentam, certo? Então, voltando aqui de novo à nossa página, quem foi que perguntou, certo? Alguém perguntou alguma coisa? Pode perguntar. Eu, Pedro. Sim, Pedro, pode perguntar, por favor. Sabe esses povos da Mesopotâmia? Sim. Então, nós vamos estudar os outros, por exemplo, os babilônios, os outros? Ou só Nós vamos sim esses? estudar. Vamos estudar os persas, viu? Porque os persas estão dentro dos babilônios. Nós vamos estudar, vamos fazer menção também de outros povos, como os povos fenícios, mas isso é daqui para frente, tá certo? Depois dos egípcios. Nós vamos estar estudando todos esses povos, sim, tá? É lógico que os mais conhecidos desses povos a gente já estudou. Quem foram eles? Os sumérios, que inventaram a escrita cuneiforme, que são mesopotâmicos. Nós estudamos um pouquinho, falamos sobre os povos assírios, caldeus, hititas, e é lógico que os povos babilônios estão dentro dos povos da Mesopotâmia, mas nós vamos particularmente falarmos dele quando estivermos estudando os persas. Eles são muito importantes, porque os maiores reis da antiguidade viviam na Babilônia e faziam parte dos persas, tá certo? Tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? O Guilherme ainda está continuando a brincar, porque aqui está falando no chat, está gravado.
Pode parar por aqui vocês dois. Então, eu vou ligar para a Rosângela e vou pedir para ela entrar na sala de aula para conversar com vocês, viu? Porque a gente não pode ficar brincando mais, tá? A gente não tem tempo mais para isso. Certo? Professora, Sim. é... Meninos, vamos dar continuidade aqui no nosso slide, tá? Vocês vão poder olhar o slide aqui e vão ver. Então, como eu estava falando, o Rio Tigre, certo? Ele é um rio que ele obedece um período sazonal. O que que significa isso? Em determinadas épocas do ano, o Rio Tigre, assim como o Rio Eufrates, ele inunda. E somente essas populações que viviam ali em torno do Rio Tigre tinham condições de viver ali, justamente por causa dessas cheias. Durante o período das cheias, as pessoas paravam de plantar, elas iam se dedicar a construções de outras coisas, como, por exemplo, a construção dos zigurates. Isso vai cair na nossa verificação de aprendizado. O zigurate, ele era uma construção, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o zigurate. O zigurate, ele não era somente uma construção e sem motivo nenhum. Ele tinha um motivo. Ele era um local onde eram armazenados alimentos quando eles eram plantados. Durante o período das cheias dos rios Tigre e Eufrates, as pessoas não podiam plantar, porque a terra estava inundada. Então, eles se dedicavam na construção dos zigurates. Os zigurates ele tinha várias funções. Uma das funções principais do zigurate era armazenar alimentos aqui dentro desse local, mas era também um templo. Aqui em cima, eles faziam os cultos aos deuses que eles acreditavam. Vamos entender que naquela época, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. Politeísta é aquele povo que acredita em vários deuses. Então, eles não acreditavam em somente um Deus. Cada cidade dessa, que a gente já falou, Nínive, Eridu, Ur, Uruk, Lagaste, cada uma dessas cidades, Babilônia também, eles acreditavam em muitos deuses. Tinha o deus de predileção daquela cidade, que eles dedicavam, a maioria do povo se dedicava àquele deus, mas eles tinham liberdade de adorar todos os deuses que eles quisessem. Eram milhares de deuses. A história conta que eles acreditavam em mais de 3.000 deuses, porque cada deus correspondia a um fenômeno da natureza. Existia o deus da fertilidade, existia o deus da colheita, existia o deus da chuva, existia o deus da guerra, existia o deus da arte, certo? Então, para cada um deus desse, existia uma qualificação para ele. E esse zigurate que você está vendo aqui, ele era responsável por armazenar alimentos depois da colheita, para durar muito tempo e as pessoas poderem se alimentar, né, ao longo de todo o período que eles não podiam plantar. E em cima deles ficavam os templos dedicados a esses deuses. Eram construções feitas de pedra, muito grandes, muito altas, e um dos zigurates mais importantes daquela época era um zigurate conhecido como Torre de Babel. A Torre de Babel ela é conhecida, inclusive, na Bíblia. Existe passagem da Torre de Babel na Bíblia, que a história da Bíblia conta que foi ali que Deus misturou os idiomas. As pessoas construíram esse zigurate com a intenção de alcançar o céu. Deus ficou ofendido com isso. E foi nesse exato momento, durante a construção da Torre de Babel, que Deus misturou a língua de todas as pessoas, para as pessoas não se entenderem mais. Vamos aqui voltar a um slide muito importante. Os sumérios, que é um dos povos mais importantes daquela época, no início da colonização deles, lá nas margens do rio Tigre e Eufrates, eles eram pastores nômades. O
que é isso? O que é nômade? É aquela pessoa que ela não tem residência fixa. Ela não tem residência, então ela pode ficar no local determinada época e com o passar do tempo ela muda quando acabam os recursos. Acabou a comida ou a água é escassa naquele lugar, então ela se muda para outro canto. Eles tinham o costume de criar cabras e carneiros, inclusive a cabra, o carneiro, o cachorro, o porco, são dos primeiros animais domesticados pelo homem, ainda no período da pré-história. Então, o cachorro foi um dos primeiros animais domesticados, logo depois foi seguido da cabra, foi seguido também do carneiro, foi seguido da ovelha e até chegar no porco. E o último animal domesticado foi o peru. Eles retiravam da cabra principalmente o leite. Com esse leite, eles fabricavam queijo, manteiga, iogurte. Isso aí era a fonte de alimento para eles. Eles se alimentavam desta proteína, certo? Principalmente da carne desses animais e dos derivados que eles conseguiam tirar do carneiro. Estou voltando aqui para responder a qualquer dúvida que vocês tenham alguma coisa. Ó, a nossa coordenadora Rosângela, ela entrou na nossa aula, viu? Eu fiz o pedido para que ela entrasse, para que ela pudesse estar dando uma olhada, principalmente no chat, certo? E verificar aqui a participação de vocês. Então, ela também está estudando com a gente, tá certo? Daniel Ferreira, você tem alguma pergunta, meu querido? Tem alguma Sim, professora. pergunta? Pode, então, perguntar. Estou aqui para te escutar. Beleza. Essas civilizações, elas recebiam invasões e Com guerras? certeza. Com certeza. Elas eram invadidas constantemente. Eles nunca tinham sossego, eles nunca tinham paz. Não era uma coisa de você, por exemplo, pensar assim, eu vou ficar aqui tranquilo, vou viver tranquilamente aqui nas margens do rio, vai dar tudo certo. Não era assim. Eles se deparavam constantemente com invasões, como eu vou mostrar aqui agora. Ó, Professora. tá vendo? Essa aqui é uma cidade. É uma cidade, modelo de uma cidade antiga daquela época. Agora mesmo eu respondo a sua pergunta. Deixa eu explicar essa primeiro. Você está vendo essa cidade? Elas não eram somente assim, não. Elas tinham uma muralha. Aqui está dando para você ver a muralha, não está vendo? Aqui, ó. Ela tinha uma muralha que circulava toda a cidade. Porque se eles não construíssem uma muralha em volta da cidade, eles não conseguiriam sobreviver, porque era constante as invasões naquele período. Então, sempre tinha uma pessoa aqui em cima da muralha. Aqui nós chamamos esse local de sentinela. Então, o sentinela ficava aqui em cima e ele ficava vigiando as pessoas que estavam aqui ao redor, para que, se eles vissem lá de longe algum povo invadindo esse local, eles já davam um alerta para a cidade inteira. Muitas casas naquele período não tinham entrada aqui por baixo. A entrada era aqui por cima. Tinha a entrada, como vocês estão vendo aqui, tem um comércio, né? As pessoas, elas abriam aqui, mas quando começava a ter invasões, eles fechavam a porta aqui, colocavam madeira, cobriam aqui todo esse lugar, essa entrada, e a entrada era feita pelo teto. Eles colocavam uma escada e a pessoa subia até o teto da casa e eles entravam aqui por cima. Tanto é que as casas, pelo lado de dentro, elas eram ao contrário das nossas casas, porque geralmente um sobrado, aqui embaixo é a sala, a cozinha, e em cima que é os quartos, né? Para eles era diferente. Aqui em cima era a cozinha, era a sala, e aqui embaixo é que ficavam os quartos, justamente para se proteger das invasões dos inimigos, porque isso era uma coisa constante. Aqui no fundo a gente consegue ver o zigurate, certo? E também ficavam as construções maiores, é onde ficava o palácio, aonde morava, no caso,
o rei daquele lugar. Era a construção mais bonita, mais magnífica, mais bem arrumada, certo? Agora eu vou voltar aqui, ó, no estandarte de Ur, que nós aprendemos. Esse estandarte de Ur, ele mostra muito bem a sociedade que vivia há cerca de 8.500 anos antes de Cristo. Nesse estandarte de Ur, dá para você ver aqui as camadas sociais. De cima para baixo, nós temos as pessoas mais importantes, que a gente chama de nobreza. Esta figura que está aqui em tamanho maior, este aqui que eu estou mostrando, ele é o rei. Ele não tinha estatura grande, certo? Ele não era alto, por exemplo, 1,80 m, 1,90 m, 2 metros, não. Mas eles eram desenhados, eles eram pintados, eles eram produzidos, mostrando que eles eram maiores do que os outros para mostrar a sua importância. Não é porque eles eram grandes em estatura, não. Eles eram desenhados para se destacar em relação aos demais. E essas pessoas aqui que estão bebendo vinho, estão sentados, escutando música, tá vendo? Tem uma pessoa aqui tocando lira, tocando harpa. Esses aqui são povos da nobreza. Aqui embaixo são os trabalhadores que têm uma remuneração um pouquinho maior, ou seja, são pessoas que têm um pouco mais de dinheiro do que as outras. Aqui nós temos agricultores, tá vendo? Eles estão criando cabra, carneiro. Tem pessoas aqui que eles estão trabalhando principalmente na pesca, tá vendo? Aqui tem um pescador com 4 peixes, 2 de um lado, 2 de outro na mão. E aqui embaixo são as pessoas mais sofridas, ou seja, são os trabalhadores mais simples, são os pobres, são aqueles carregadores, são as pessoas que trabalham na abertura de canais de irrigação, na construção dos zigurates, fazendo os serviços mais difíceis que existia naquele período, certo? Então, vamos voltar aqui no estandarte de Ur. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui, ó, no estandarte de Ur? Aqui tem uma pessoa que foi desenhada em tamanho maior que os demais. Esse aqui é os reis, certo? Os líderes. Como que uma pessoa era escolhida como líder naquela época? Ela era escolhida de 3 maneiras. Primeiro, ou porque ela era muito rica, ela tinha muitas posses. Segunda maneira, ou porque ela era muito corajosa. Ela era destemida, ele era um grande guerreiro, era uma pessoa que lutava em várias batalhas e sempre era bem-sucedido. Terceira forma de se escolher um líder naquela época, porque a pessoa era muito inteligente. Então, a pessoa ela tinha que ter um desses 3 ingredientes. Ou ela era muito rica, ou ela era muito corajosa, ou ela era muito inteligente. Mas uma pessoa podia ter esses 3 ingredientes? Podia. Ela podia ter essas 3 coisas aí na cabecinha dela. Ela poderia ser rica, ela poderia ser inteligente, ela poderia ser destemida, certo? Vou voltar aqui novamente no Teams, certo? E vou estar perguntando. Sim, Paulo Schaffer, o que você tem para me perguntar, por favor? Volta lá na imagem, por favor. É sobre aquela imagem que estava mostrando o homem que estava mais alto. Eu reparei que todos eles que estão sentados têm uma perna de cabra embaixo deles. Somente esse aqui. Isso aqui é um erro, viu? Isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro, tá? Isso significa que devia ter algum animal aqui, certo? Alguém estava aqui atrás, tá bom? Esse aqui são todos 2 pernas. É só essa daqui que está circulada. Eu tenho uma outra pergunta. Por favor. Tem uma outra pergunta. Por que quando que Por que quando havia guerras, as pessoas teriam que ir lá para cima? Não teria jeito dos homens subirem lá em cima também, não? Claro que sim. Eles ficavam aqui em cima, Paulo Schaffer, para poder vigiar. Eles são vigias, eles são sentinelas. Então, eles ficavam aqui em cima, porque aqui tem uma visão ampla de todo o território. Esse é o motivo.
Mas quando as guerras aconteceram, elas aconteceram no solo. É lógico que quando os inimigos eles eram em grande quantidade, eles eram extremamente vorazes, né? Eles conseguiam subir essa muralha e atacar a cidade aqui dentro. Então, aconteceu várias invasões, inclusive eles colocarem fogo em toda a cidade e matarem praticamente todo mundo. Então, vamos voltar aqui. Ô, professor, Como eu já falei antes, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Esses aqui, ó, são imagens de deuses que eles acreditavam. Então, essas aqui são imagens que foram retiradas em escavações arqueológicas. Hoje, essas imagens, elas estão espalhadas em vários museus. Elas estão espalhadas no Museu do Cairo, elas estão espalhadas em museus naturais, na França, na Itália, certo? No Museu do Vaticano, elas estão em museus dos Estados Unidos, então em vários lugares espalhados pelo planeta. De vez em quando, essas imagens e alguns artefatos desses povos antigos, eles viajam e vão visitar alguns lugares. É lógico que agora, no período que nós estamos vivendo, período de pandemia, não acontece isso. Mas antes da pandemia acontecer, de vez em quando tinha exposições desses artefatos que viajavam o mundo afora. Então, podem perguntar aí quem foi que perguntou. Quanto isso, esse aqui é o zigurate. Esse zigurate aqui é um dos mais conhecidos, né? Olhem aqui, vocês estão vendo aqui que ele tem vários andares? Só aqui nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares. Como que as pessoas chegavam até ele? Através de uma escadaria bem grande. E aí é lógico que tudo isso aqui é feito de pedra, muito bem organizado. Professora, ainda existe zigurates espalhados? Sim, ainda existe, sim. Pode perguntar. Rápido, gente. que a senhora falou sobre os sumérios, que era dividido em partes, aqueles que trabalhavam mais, aqueles que ajudavam mais na parte lá que tinha que era naquela época, eu acho que eles não eram bem recompensados, né? Não, jamais. Ô, Pela professor, hierarquia, nunca que seria. Se nós formos olhar aqui, voltando novamente, nós temos que avançar um pouco, né? Porque senão a gente não continua. Aqui é a camada social mais rica, aqui é a camada intermediária e aqui é a camada mais pobre. É lógico, aqui embaixo nós temos os camponeses, as pessoas que executam trabalhos mais pesados, e os escravos também, porque naquela época existia escravidão. Então, vamos voltar aqui, ó, certo? Como eu falei antes, as pessoas, eles se alimentavam, né, principalmente das coisas que retiravam dos rios, Tigre e Eufrates, como o peixe, as plantas que eram plantadas em volta do rio, eles faziam canais de irrigação, né, aqui para a água poder entrar por esses campos, porque são áreas muito secas, e essa água inundava esses campos e fazia com que essa terra ficasse propícia à plantação durante muito tempo, tá? Então, voltando novamente ao que nós estávamos vendo, vamos agora para uma parte muito importante da história dos mesopotâmicos, que é o que nós chamamos de escrita cuneiforme, certo? Essa escrita cuneiforme, ela é uma das escritas mais antigas da nossa história. Ela é feita com um tipo de ferramenta que ela parece uma faquinha na ponta, amolada. Ela é uma faquinha que tem uma forma de cunha. E eles pegavam essa faquinha e desenhavam na pedra, na carapaça de animais e também na argila mole. Cada um desses desenhos que você está vendo aqui, certo? Da escrita cuneiforme, ele está falando de algum dizer, ou seja, cada pedacinho desse está contando uma história. Isso aqui é uma história completa, porque cada símbolo desse corresponde a uma palavra inteira.
Tem vezes que até uma frase inteira. Então, esta placa de argila que você está vendo, certo? Ela conta uma história inteira. Muitos desses símbolos, eles só foram traduzidos há muito pouco tempo agora, quando as pessoas começaram a utilizar as tecnologias, principalmente a tecnologia digital, foi quando as pessoas começaram a desvendar esses símbolos. E tem alguns símbolos que ainda não foram desvendados. Então, vários povos habitaram aquela região, não foram somente os sumérios. Nós temos povos que habitaram aquela região, que é conhecido como acádios, assírios, hititas, caldeus, e talvez uma das civilizações mais importantes de todas foi a civilização babilônia. Foi lá que eles fizeram um código chamado Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? Vocês estão vendo aqui a escrita cuneiforme? Numa pedra, ela tem esse formato aqui, né? Ela é até uma pedra, parece que foi polida, né? Mas ela tá cheinha de escritos. Aqui é porque você tá vendo longe, não tá dando para você ver os escritos, mas ela tá toda escrita e cada quadrinho desse, tá vendo que ela é dividida em quadrinhos? Ela tem uma história contando. São as leis, são as primeiras leis que foram escritas naquela época pelos mesopotâmicos. Esses conjuntos de leis, ela é conhecida como Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, um dos preceitos mais conhecidos é o seguinte: dente por dente, olho por olho. São quase 300 leis gravadas naquela pedra, e uma delas é essa: olho por olho, dente por dente. Mas por que isso? Para que houvesse equilíbrio entre as pessoas. É a seguinte coisa traduzida nos nossos dias atuais: a gente não faz com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, se eu machucar alguém, eu acabar furando o olho de uma pessoa, isso eu estou comentando naquela época, a família daquela pessoa tinha todo o direito de fazer com um membro da minha família também. Se eu, por acaso, machucasse uma pessoa, quebrasse o dente dela, qualquer pessoa da minha família tinha todo o direito de machucar e quebrar o dente também de uma pessoa da minha família. É lógico que a gente sabe que violência, ela gera violência. E isso é uma coisa que não tem fim, porque se eu machuco alguém, acaba que alguém que foi machucado vai querer machucar o outro também. Então, é nunca que vai ter fim esse tipo de violência. Mas foi a primeira lei que regulava o comportamento das pessoas durante o período da Ô, professora, Mesopotâmia. Sim, pode falar. mas tipo, por exemplo, você falou que você quebrasse dentro da pessoa. A outra pessoa, ela poderia fazer isso com alguém da sua família ou só com você? Ou os dois? Com algum membro da sua família e com você também, tá? Alguém da sua Tá. família, tá certo? O Murilo perguntou alguma coisa. Que você quer ainda perguntar, Murilo? Você tem alguma dúvida em relação a isso, Murilo? É porque a gente estudou isso Eu estudei isso no ano passado e falava Sim. que se você agredisse um escravo, você tinha que pagar por dinheiro, não por violência. O castigo ele poderia ser de várias maneiras. Ele não era somente por questão da violência. Você tinha que também compensar a pessoa com dinheiro. Se você tocasse fogo na casa de uma pessoa, você tinha que compensar ela. Se você matava um escravo, por exemplo, você matou o escravo valeu dinheiro para ele. Ele comprou aquele escravo. Então, você tinha que indenizar o seu dono, o dono do escravo, em forma de dinheiro, ou você tinha que dar outro escravo para ele. Professora, Um de cada vez, por favor. Posso falar, Isabela? Professora? Funcionou?
Professora, a senhora tá ocupada? Vou deixar que eu falo com ela. Depois daqui eu vou ligar pra ela. Gente, ela desconectou da aula. Ela não. Eu fui olhando na lista de participantes da aula. Ela não tá presente. A internet deu uma queda. Ela desconectou. Tem o Rosângela, não. O Rosângela Pronto, a minha internet deu uma queda. Só isso. Vontade de expor meu chateado. Depois, aí é certo quando o aluno vai perguntar, ela não ouvir? É certo? Não. Aluno tem direito. Gente, já voltei. Vamos agora continuar? Vamos, professora. Eu que tava... Vamos agora continuar, por favor. A minha internet deu uma queda, por isso que eu saí, mas eu já voltei, tá certo? Vamos lá continuar, por favor. Eu vou estar compartilhando novamente minha tela com vocês, tá? Essas coisas acontecem, a tecnologia, né? Nós estamos vivendo na tecnologia novamente, né? Então, eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês, a minha área de trabalho, tá? Então, vamos voltar aqui ao que a gente estava vendo. Sim. Pode Sabe perguntar. aquela lei lá que você falou? Que se alguém, por exemplo, se alguém fizesse a coisa para outra pessoa, ela poderia ir lá e fazer a mesma coisa, só que com você? Sim. Então, mas e se acontecesse, tipo, tem outra pessoa, aí, por exemplo, eu vou lá e mato ela, aí quem vai poder fazer a outra coisa? Algum familiar seu. Alguém da sua família. É lógico que isso aí violência gera violência, né? Uma hora tem que parar, porque senão vai morrer. Meninos, vamos continuar, por favor, porque senão a gente atrasa, tá? Só temos mais 15 minutos. Então, compartilhando a nossa tela, eu vou mostrar para vocês a atividade que nós vamos estar fazendo. Ô, professora. Essa atividade, só um segundo, agora deixa eu explicar a atividade. Essa atividade, ela vai estar lá na plataforma SESI Senai. Vocês vão estar viajando, entrando dentro da plataforma, navegando dentro dela, e quando chegar lá na aba Estude Aqui, certo? Vou entrar aqui para você olhar. Aqui está o 6º ano, que é o 6º ano A. Bem aqui nesta aba Estude Aqui, vai estar essa atividade. Daqui a pouquinho ela vai estar bem aqui embaixo, certo? E quando chegar a nossa atividade avaliativa, que será dia 9 até o dia 10, você vai ter uma semana para você estudar, ela vai estar na aba Avaliações da disciplina de vocês, certo? Cada estudante... Só um minutinho aqui que eu quero ativar o mudo novamente, porque tem gente que está com o mudo ativado, certo? Vou ativar novamente o mudo. Então, vamos voltar aqui na atividade. Então, lá, gente, na plataforma, vocês vão encontrar aqui, ó, em avaliações, escrito verificação integrada, verificação de aprendizado integrada, bem aqui. Cada disciplina, cada turma, no caso, 6º ano A, por exemplo, vai estar escrito nos primeiros passos, aqui, ó, primeiros passos, lá no cronograma, aqui embaixo, o local aonde você vai encontrar essa prova. Por exemplo, aqui, ó, desativa seu microfone, por favor. Aqui está do 7º ano, não é de vocês, é só um exemplo. Vai ter aqui, ó, o que você vai estudar, aonde você vai encontrar esse estudo, verificação da prova, vai ser dia 9 ao dia 10, e vai ter qual é a disciplina que você vai encontrar esta prova, na aba Avaliações. Então, cada um vai ter um lugar, tá certo? Então, quando você estiver estudando, dia 9, você vai entrar lá e vai fazer a sua verificação de aprendizado.
e ela é para todas as disciplinas, todas, português, matemática, história, geografia, ciências e assim sucessivamente, tá bom? Na aba Estude Aqui, você vai encontrar todo o conteúdo, Mesopotâmia, vai ter a correção das atividades, certo? Tudo que você estudou durante esse mês, do mês de maio. E aqui na biblioteca, você vai encontrar também, além da correção da atividade, essa aqui, ó, essa aqui, que eu mostrei agora, você vai ter também as atividades da semana passada, nesse local aí, tá certo? Tem alguma pergunta em relação a isso, gente? Isso não, mas é uma pergunta sim, prof. Então, pergunte, por favor. Sem dúvida nenhuma. Parte lá que a senhora disse sobre aquele lá do... Peraí. Ok, quando você formular a sua pergunta, escreva no chat. Escreva no chat. Certo. Enquanto isso, eu vou estar explicando as outras coisas aqui, tá certo? Então, essa aqui é a revisão que vocês vão estar vendo. Aqui está perguntando qual é o nome da escrita. Aqui tem que marcar um X. Aonde que são os povos? Quem são os povos da Mesopotâmia? Olha que está misturado. Tem vários povos que não pertencem à Mesopotâmia. Você tem que ver qual é o povo correto. Os povos corretos que habitavam aquele local. Aqui a característica daquele lugar. Como é que é o local, o terreno que eles viviam? Aqui está perguntando o que é o zigurate. Olha o código de Hammurabi que nós estudamos ainda há pouco, que é aquele conjunto de lei. O que é que falava aquele conjunto de lei? Aqui está perguntando também quais foram os povos, né, mais sanguinários que existiam naquele local. Vocês lembram que os povos mais sanguinários que existiam lá naquela época eram os povos assírios. Eles tinham costume de, quando aprisionavam as pessoas, quando eles capturavam as pessoas, eles tinham costume de puxar as pessoas com uma argola pelo nariz. E eles eram tão sanguinários que quem eles não matavam, eles escravizavam, e depois as pessoas que eles matavam, eles costumavam tirar o couro das pessoas e forrar as paredes dos palácios para que todo mundo tivesse medo deles. Então, o povo mais violento que morou na Mesopotâmia foram os povos assírios. Inclusive, tem o nome deles na Bíblia. Aqui também está falando das cidades antigas que existiam lá. Então, você vai ver qual é a cidade mais antiga que existia lá dos Sumérios e vai marcar um X aqui, certo? Aqui você também vai falar sobre a questão da escrita. Por que que a escrita surgiu? E o significado da palavra Mesopotâmia. Nós já explicamos. O que é Mesopotâmia? Terra entre rios. E a última, a 10, você vai ver qual é a maior parte da Mesopotâmia, fica em que território? Fica no Iraque, no Irã, na Síria, Professora, ou no Paquistão. Sim. onde é que vai conseguir essa folha? Essa folha vai estar lá no portal SESI Senai. Aquele portal nosso que nós estamos estudando. Bem aqui na aba Estude Aqui, aonde você tem feito todas as suas tarefas. Aqui embaixo, daqui a pouco, lá para o 12:30, você vai encontrar essa tarefa aqui embaixo. Você pode imprimir ela, você pode só puxar para o seu computador e fazer lá no seu computador mesmo, estudar por lá, ou você pode copiar essas tarefas diretamente no seu caderno, para você poder estudar, tá certo? Vocês entenderam isso aí, meninos? Compreenderam? Sim. Então, tá Sim, certo. professora. Se você tiver mais uma dúvida, sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pode tirar. a dúvida. Essa tarefa a gente pode imprimir ou copiar no caderno ou responder no site mesmo lá. Eu acabei de falar.
Então, nós temos que prestar atenção no que vocês estão na aula, né, gente? Na aula você tem que prestar atenção. Então, a gente ficar repetindo a mesma coisa 3 Eu já vezes. escrevi lá no chat. Presta atenção. Você pode imprimir ela. Você pode copiar só as atividades no seu caderno. Você pode só imprimir. Você pode só copiar as tarefas. Ou você pode responder e colocar online lá na aba postagem das atividades da plataforma SESI Senai. Você pode fazer essas 3 formas, viu? Então, você pode fazer isso e conseguir responder lá. Não tem necessidade de imprimir, porque eu sei que tem muita gente que está sem impressora. Inclusive, eu estou sem impressora. Então, você pode fazer isso direto. Aí, vamos responder aqui uma pergunta para nós podermos encerrar. A parte dos sumérios que eu lembrei agora é os escravos, dente por dente, olho por olho. Essa parte que eu já estudei. Você mata ou se machucar ele gravemente, teria que pagar a metade do valor que ele valia. Nem sempre a metade, às vezes pagava ele inteiro. Ou seja, ele pagava o valor completo daquele ser humano, tá bom? Ou do dano que ele havia feito em qualquer coisa daquela pessoa, tá bom? Meus queridos, nós vamos estar agora encerrando. Eu vou parar de compartilhar nossa tela. Eu vou estar parando a gravação neste exato momento, tá certo? E vou estar pedindo para vocês estudarem sobre a Mesopotâmia, porque isso é que vai cair na verificação de aprendizado. Não deixem de estudar e qualquer dúvida, você vai me encontrar quarta-feira lá no direct do Instagram, pode perguntar por lá. Mas na hora de postar as suas tarefas, você tem que postar agora inteiramente lá na plataforma. Não é mais pelo Instagram. Então, agora você vai abandonar o Instagram em relação às postagens. Não será feito mais por lá. Toda atividade sua, ela vai ser agora postada lá na plataforma. Quem tem dúvida de como postar, entre em contato com a coordenação, que eles vão te orientar. Eles vão gravar o tutorial direitinho e vai te mostrar como que você vai fazer isso, tá certo? Fiquem com Deus, Jesus abençoe todo mundo de uma maneira especial. Tchau, tia. Tchau, professor.